Da tribuna, o senador Eduardo Girão manifestou sua frustração com mais um desrespeito do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. O senador lembrou que o tema já foi decidido 2 vezes pelo Congresso e que há uma PEC em tramitação e disse: isso é um desrespeito, é um desaforo. A população, de forma legítima, pergunta, e eu faço coro a ela: Congresso para quê? Para quê? O que nós estamos fazendo no Congresso Nacional? Espero que a Câmara delibere sobre esse assunto e que esse impasse, gerado entre o Legislativo e um Supremo ativista e ideológico, seja resolvido pelo reequilíbrio entre os poderes. O senador comemorou a requisição de informações feita pelo Congresso americano ao ministro Alexandre de Moraes, apontando: depois de termos levado denúncias sobre abusos de autoridade e arbitrariedades cometidas por alguns ministros do STF ao Escritório do Brasil na ONU, à Comissão dos Direitos Humanos na OEA e também ao Congresso americano, os resultados começam a aparecer. Quero comunicar isso. É uma fresta de esperança e de fé para todos nós que queremos um Brasil que respeite a nossa Constituição. Girão expôs os questionamentos que foram feitos ao ministro Alexandre de Moraes sobre a censura prévia, bloqueio de contas, derrubada de redes sociais, remoção de sites e de conteúdo online, fechamento ou suspensão de operações de veículos de comunicação, congelamento de ativos financeiros, imposição de restrições às liberdades civis, incluindo ordens de prisão, e o cancelamento de passaportes de jornalistas e comunicadores, abusos de autoridade contra parlamentares, desrespeito ao devido processo legal e invasão de jurisdição. Eduardo Girão cobrou o presidente do Senado, mencionando que o questionamento ao ministro Alexandre de Moraes foi enviado com cópia para ele. Ele disse: o fato é que a pressão internacional sobre o ministro Alexandre de Moraes tem crescido a cada dia. Assinado por vários senadores e deputados federais, foi feita a entrega oficial de um documento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, com denúncias de violações de direitos humanos por parte do ministro Moraes do Supremo Tribunal Federal, na condução dos processos das pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro. Nesse documento, é feita uma petição em caráter cautelar para o relaxamento da prisão de todas as pessoas que ainda estejam detidas na penitenciária da Papuda e a remessa imediata de todos os processos que estão nas mãos do ministro Moraes para a Justiça de Primeira Instância. Além disso, também foi pedida investigação e responsabilização sobre a morte do brasileiro Clériston Pereira da Cunha, que morreu sob a tutela do Estado, preso lá na Papuda, com indenizações à sua família e a outras 12 pessoas que ainda estão em prisão provisória desde janeiro de 2023. O senador disse: esta pressão internacional, senhor presidente, é absolutamente necessária para que mais senadores possam se conscientizar da gravidade do momento que estamos vivendo no Brasil. Estamos assistindo a atitudes típicas de uma ditadura do Poder Judiciário, com a gradativa anulação do Poder Legislativo, que se cala com uma inaceitável omissão. Há tempos já não temos mais harmonia e independência entre os poderes da República. O que está existindo é a supremacia de um poder que não tem nenhuma legitimidade do voto popular, esmagando justamente o poder que representa a vontade de 100 milhões de brasileiros. O senador afirmou: eu encerro repetindo mais uma vez que o grande responsável por tamanha crise política, social, institucional e moral do nosso país é, sem dúvida, o Senado da República, ao fugir da sua responsabilidade constitucional de finalmente abrir o primeiro processo de impeachment de um ministro do Supremo.
A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores. Hoje é um dia muito triste da República. Um dia que eu me sinto, assim, frustrado em estar participando do Congresso Nacional em um momento que o Supremo passa por cima, atropela e descriminaliza o porte da maconha, mesmo nós tendo aprovado uma PEC. Nós aprovamos no ano passado no Senado e ela já passou pela CCJ da Câmara, foi aprovada. Isso depois de 2 vezes o Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores debaterem exaustivamente e votarem a tolerância zero às drogas. Então, isso é um desrespeito, senhor presidente, é um desaforo que a população, de forma legítima, pergunta e eu faço coro a ela. Para que Congresso? Para quê? O que é que nós estamos fazendo no Congresso Nacional? Espero que a Câmara delibere sobre esse assunto e que esse impasse gerado entre o Legislativo e um Supremo ativista, ideológico, seja resolvido pelo reequilíbrio entre os poderes. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que essa PEC 45 que o senhor assinou, ela precisa que nós cheguemos aí à sua deliberação nas próximas semanas na Câmara para apagar um pouco dessa vergonha de todos nós, né? Porque eu me sinto envergonhado
perante essa casa, perante meus colegas, com essa tragédia, outra tragédia anunciada. Além da que o senador Cajuru já falou de bingo e cassino, o Estadão hoje publicou o editorial mostrando que é o crime que vai se beneficiar, que é um pavimentando aí para o crime, e a gente vem dizendo isso há muito tempo, né? Então, que a gente possa evitar tragédia para a família brasileira. Então, esse é o pedido que nós fazemos aqui a todos os colegas. Ainda não foi votado cassino e bingo no plenário. Tem um requerimento que o senhor até colocou para votar esse requerimento hoje. É importante, mas que a gente possa votar na próxima sessão, amanhã, a questão de bingos e cassinos irem para 4 comissões. É um requerimento da senadora Elisiane Gama, que eu subscrevi, e vários outros colegas, para que a gente possa evitar mais essa tragédia para o Brasil. Mas, senhor presidente, eu quero falar hoje sobre, depois de termos levado denúncias sobre abusos de autoridade, né, e arbitrariedades cometidas por alguns ministros do STF ao Escritório do Brasil na ONU e à Comissão dos Direitos Humanos na OEA e também ao Congresso americano, os resultados começam a aparecer. Quero comunicar isso. É uma fresta de esperança, de fé para todos nós que queremos um Brasil que respeite a nossa Constituição. No dia 7 de maio, o deputado norte-americano, longevo, um dos mais longevos, e presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organização Internacional, que é o Chris Smith, presidiu uma audiência pública intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Esse evento aconteceu pouco depois do episódio conhecido como Tweet Files Brasil, onde foram expostos documentos internos da plataforma X, o antigo Twitter, divulgados em abril de 2024, revelando as pressões de autoridades brasileiras sobre a plataforma. A audiência se propôs a debater os alarmantes relatos de violações generalizadas de direitos humanos cometidos por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. Os testemunhos dados na audiência forneceram elementos muito substanciosos sobre esses problemas e traçaram um quadro profundamente perturbador dos direitos humanos no Brasil, levando sérias preocupações entre os membros do Congresso americano sobre a grande crise da democracia em nosso país. Eu estava lá, presidente, na primeira fila, assistindo a tudo isso com outros parlamentares brasileiros que foram a Washington. A subcomissão norte-americana aprovou o envio de um documento ao ministro Alexandre de Moraes, com 7 questionamentos bem fundamentados. O primeiro deles se refere a jornalista ou outros indivíduos sujeitos à censura prévia, incluindo medidas como bloqueio de contas bancárias e também de derrubada de rede social com ordem judicial, remoção de sites, conteúdo online ou qualquer outras ações que impeçam a livre circulação de informações. No segundo, aborda o fechamento ou suspensão de operações de veículos de comunicação no Brasil e pergunta se ele tem conhecimento, se o ministro tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por entidades governamentais para dificultar o trabalho de jornalistas, como o congelamento de seus ativos financeiros ou imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão e o cancelamento de seus passaportes. Repetindo, nós temos inclusive uma senadora, e nada é por acaso, uma senadora hoje que está com seu passaporte retido. No terceiro, o deputado Smith questiona sobre os abusos de autoridade cometidos junto a membros do parlamento brasileiro. Pergunta se está sendo observado o devido processo legal nas investigações em curso. Nesse ponto,
O deputado Chris Smith ressalta que o Comitê Judiciário da Câmara enviou a carta ao diretor do FBI afirmando que foram encontradas evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia constatado 2 residentes dos Estados Unidos, um dos quais jornalista censurado pela justiça brasileira, e solicitou ao ministro que compartilhe qualquer informação que ele tenha sobre este e outros casos semelhantes. Após concluir todos os questionamentos, o deputado americano, esse comitê global lá dos Estados Unidos, estipulou o prazo de 10 dias úteis para as respostas, já que ele está trabalhando numa legislação relacionada com esse assunto, junto a outros membros da Câmara norte-americana. A sua carta foi encaminhada com cópia, senhor presidente Pacheco, ao senhor presidente do Congresso Nacional, também o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro Barroso, do STF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, que é o Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o presidente, que é presidente do Superior Tribunal Eleitoral. É importante lembrar que o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Deputados dos Estados Unidos intimou a plataforma X a fornecer informações sobre as ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil em relação à moderação de conteúdo. O fato é que a pressão internacional sobre o ministro Alexandre de Moraes tem crescido a cada dia. Assinado por vários senadores e deputados federais, foi feita a entrega oficial de um documento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, com denúncias de violações de direitos humanos por parte do ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na condução dos processos das pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Nesse documento é feita uma petição em caráter cautelar para relaxamento da prisão de todas as pessoas que ainda estejam detidas na penitenciária da Papuda e a remessa imediata de todos os processos que estão nas mãos do ministro Moraes para que a justiça de primeira instância, Além disso, também foi pedida a investigação e responsabilização sobre a morte do brasileiro Clériston Pereira da Cunha, que morreu sob a tutela do Estado, preso lá na Papuda, com indenizações à sua família e outras 12 pessoas que ainda estão em prisão provisória desde janeiro de 2023. Esta pressão internacional, senhor presidente, é absolutamente necessária para que mais senadores possam se conscientizar sobre a gravidade do momento que estamos vivendo no Brasil. Estamos assistindo a atitudes típicas de uma ditadura do Poder Judiciário, com a gradativa anulação do Poder Legislativo, que se cala uma inaceitável omissão. Há tempos que já não temos mais harmonia e independência entre os poderes da República. O que está existindo é a supremacia de um poder que não tem nenhuma legitimidade do voto popular, esmagando justamente o poder que representa a vontade de 100 milhões de brasileiros. Eu encerro repetindo mais uma vez que o grande responsável por tamanha crise política, social, institucional e moral do nosso país é, sem dúvida, o Senado da República, ao fugir da sua responsabilidade constitucional de finalmente abrir o primeiro processo de impeachment de um ministro supremo. Encerro com a declaração do ex-presidente do STF, Aires Brito, em 2012, numa época em que o Supremo era respeitado porque cumpria fielmente sua missão constitucional. Ele dizia o seguinte, abro aspas, o ideal é que haja harmonia entre os poderes da República. Mas não se pode sacrificar a independência, atenção, não se pode sacrificar a independência para favorecer a harmonia. Então, a harmonia é sempre desejável, mas a independência é absolutamente imprescindível. E o exemplo não está vindo de cima, senhor presidente. Vimos ontem, de forma atônita, o ministro do STF, rodeado de pessoas ao lado dele, jovens, com bebidas nas mãos, cantando em Londres. Nós estamos vivendo uma crise
O Senado precisa se levantar com urgência para que o Brasil tenha ordem, para que o Brasil tenha independência e que voltemos a ter no nosso país a democracia. Que Deus abençoe a nossa nação, senhor presidente. Muito obrigado.